Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Malaquias 4,6 é um versículo muito importante, profundo, porque ela fala de um Deus que tem restauração para vínculos familiares. Esse texto aparece no final do Antigo Testamento, depois dele houve um período de silêncio até a chegada do Novo Testamento. Então é como se Deus encerrasse uma estação dizendo: antes de grandes mudanças acontecerem, eu preciso tratar os corações. E o versículo diz: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A palavra converter aqui não fala apenas de mudar o comportamento. Fala de voltar o coração, de reposicionar afetos, de restaurar aquilo que foi quebrado, porque muitas vezes a casa está cheia, os corações estão distantes. Pais e filhos convivem no mesmo ambiente, mas não se escutam. Sentam à mesa, mas não se encontram emocionalmente. Moram juntos, mas carregam dores, silêncios, mágoas e ausências. E Deus olha para isso e diz: desejo não apenas famílias religiosas, desejo famílias restauradas. Família onde existe honra, perdão, escuta, presença e reconciliação. Quando falamos de coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, revela que os pais precisam olhar para os filhos novamente com responsabilidade, amor, presença, porque os filhos crescem com roupa, comida, escola, igreja, mas sem escuta. Crescem recebendo ordem, mas não acolhimento. Crescem ouvindo correção, mas poucas palavras de afirmação. Crescem perto fisicamente, mas longe emocionalmente. E quando o coração dos pais se volta aos filhos, algo muda. O pai deixa de olhar apenas para o erro e começa a enxergar a dor. A mãe deixa de olhar apenas para o comportamento e começa a perceber o pedido de ajuda, escondido atrás daquela atitude. Os pais deixam de educar apenas com cobrança e passam a conduzir também pelo amor. Mas o texto também diz que o coração dos filhos se voltará aos pais. Isso fala de honra, não de uma honra cega, que nega a dor, mas de uma honra madura, que conhece a história sem precisar continuar presa em feridas. Muitos filhos carregam mágoas profundas. Algumas foram feridas pela ausência, outros pela rejeição, outros por palavras duras, outros por pais que até estavam presentes, mas emocionalmente distantes. E Deus não ignora isso. A restauração que Deus propõe não é fingir que nada aconteceu. Não é colocar uma capa espiritual sobre as feridas emocionais. A restauração verdadeira passa pela verdade. Deus não cura aquilo que a gente insiste em esconder. Ele cura quando temos coragem de olhar para a dor com verdade, perdão e dependência de Deus. Aqui também aponta para a missão de João Batista, que prepararia o caminho para Jesus. E isso nos ensina algo muito importante. Antes de Jesus ser revelado ao povo, Deus começa preparando os corações. Porque onde o coração está endurecido, a presença de Deus encontra resistência. Mas onde o coração está quebrantado, a cura começa a acontecer. Esse versículo não fala apenas de relacionamento entre pais e filhos biológicos. Ele também fala de gerações. Deus quer curar ciclos familiares, ciclos de abandono, ciclos de silêncio, ciclos de rejeição, ciclos de violência verbal, ciclos de frieza emocional, ciclos de pais que não sabem demonstrar amor porque também não receberam amor. Mas em Cristo, uma nova história pode começar. Talvez você tenha vindo de uma família onde ninguém conversava sobre sentimentos. Mas hoje você pode ter aprendido a engolir o choro. Talvez você tenha crescido tentando merecer amor. Talvez você tenha se tornado um adulto forte. Mas por dentro exista uma filha ferida esperando ser vista. Mas o convite de Deus
Eu quero tocar nesse lugar, eu quero restaurar os corações, eu quero devolver filhos aos pais e pais aos filhos. Mas esta restauração começa dentro, antes mesmo de uma conversa difícil. Deus trata o coração antes do perdão acontecer do lado de fora. Deus começa quebrando muralhas do lado de dentro. Antes da família mudar, alguém precisa permitir que Deus mude o seu próprio coração. Aqui existe uma verdade importante. Restauração sempre significa que tudo será igual era antes. Às vezes, restaurar é perdoar. Às vezes, é reconstruir limites saudáveis. Às vezes, é parar de repetir padrões. Às vezes, é honrar sem se anular. Às vezes, é não permitir mais abuso. A restauração de Deus é para a sua identidade. Você não nasceu para sofrer, porque Deus não quer apenas salvar indivíduos, ele deseja tocar em gerações. Quando um coração é curado, a casa inteira pode ser impactada. Quando uma mãe decide não repetir o que viveu, uma geração começa a respirar diferente. Quando um pai decide se aproximar emocionalmente dos filhos, os filhos começam a se sentir vistos. Quando um filho decide entregar a mágoa a Deus, o passado perde o poder de governar o futuro. Malaquias 4,6 nos lembra que Deus é especialista em unir o que a dor separou. Ele restaura a mesa, restaura a conversa, restaura vínculos, restaura identidade, restaura gerações. Hoje eu quero orar por você. Senhor, converta o coração dos pais aos filhos, cura os feridos, restaura o que foi quebrado. Ensina-nos a viver com verdade, amor, honra e sabedoria. Porque quando Deus toca o coração, a casa nunca mais será a mesma. Amém.